Hoje no Histórias e Inspiração, trazemos uma história tocante sobre família, perdas e superação. Se você já enfrentou momentos difíceis com quem mais ama, essa história vai falar direto ao seu coração. Conheça a trajetória de Laura, uma mulher que mesmo traída e abandonada, encontrou força para lutar pelo que era seu por direito. Se essa mensagem tocar você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Oi, eu sou a Laura. E essa é a história mais dolorosa e transformadora da minha vida. Se você já foi traída por alguém em quem confiava, se já sentiu o peso do abandono, então talvez você entenda o que eu vivi. Tudo começou quando eu tinha 21 anos. Naquela época, eu achava que nada poderia ser mais difícil do que ver a pessoa que você mais ama definhar dia após dia, vítima de uma doença cruel. Minha mãe, Beatriz, era tudo para mim. Minha melhor amiga, minha companheira, meu apoio. A mulher mais forte e generosa que já conheci. Ela lutou até o fim, e mesmo nos momentos em que a dor era insuportável, ela ainda sorria para mim e dizia: "Filha, não importa o que aconteça, nunca deixe que tirem de você o que é seu por direito, sua dignidade, sua paz e seu lar." Pouco antes de partir, minha mãe fez questão de deixar tudo organizado. Ela me chamou na sala, com aquele olhar firme e amoroso, e me entregou uma pasta azul. Dentro dela, estavam os documentos da casa onde moramos minha vida inteira. É sua, Laura. Essa casa agora é seu porto seguro. Promete que vai cuidar dela? E eu prometi. Com os olhos cheios de lágrimas, jurei que cuidaria daquele lugar como ela cuidou de mim. Era uma casa simples, mas cheia de memórias. Cada canto tinha um pedacinho da nossa história. A cozinha onde fazíamos bolos juntas, o quintal onde ela cuidava das plantas, o sofá velho onde assistíamos filmes nos domingos chuvosos. Depois que minha mãe partiu, eu me senti sozinha no mundo. Mas aquela casa me dava uma sensação de abrigo, de pertencimento. Era o que me restava dela. Só que a vida tem um jeito estranho de testar a gente. Alguns meses depois do enterro, algo inesperado aconteceu. Meu pai, Roberto, reapareceu. Ele havia nos deixado quando eu ainda era criança. Nunca mandou carta, nunca ligou, nunca me procurou. E agora, depois de tanto tempo, ele bateu à minha porta. Eu lembro exatamente da cena. Ele estava de mãos dadas com uma mulher chamada Cláudia, que eu nunca tinha visto na vida, e me disse que estava passando por dificuldades. Que ele, a esposa e os filhos dela tinham sido despejados. E pediu abrigo. É só por um tempo, Laura. Só até eu me reerguer. Naquele momento, eu queria acreditar que ele estava arrependido. Eu queria, de verdade, ter meu pai de volta. Eu já estava frágil e sozinha, pensei que poderíamos ser uma família e o perdoei. Então, contra o que talvez meu instinto gritasse, eu disse sim. Deixei ele e Cláudia entrarem. Abracei a esperança de reconstruir uma relação que nunca existiu. E no começo, parecia que eu tinha feito a coisa certa. Cláudia era gentil, sorridente, prestativa. Me ajudava com a casa, fazia comida, puxava assunto. Eu confesso, comecei a gostar dela. Ela era o oposto da madrasta má que eu imaginava. Poucos meses depois, fui aprovada na universidade dos meus sonhos, em outra cidade. Uma oportunidade incrível, que minha mãe teria ficado tão orgulhosa. Mas eu fiquei dividida. E a casa? E eles? Foi aí que Cláudia e meu pai se ofereceram para cuidar de tudo enquanto eu estudava. Vai tranquila, minha filha. Aqui vai estar em boas mãos. Aquelas palavras me tocaram fundo. Senti que, pela primeira vez, estava fazendo parte de uma família de verdade. Durante 4 anos, eu estudei, trabalhei, me virei como pude. E vinha para casa só nas férias. Mas Cláudia sempre tinha uma desculpa para que eu não ficasse muito tempo. Ora era uma reforma, ora eram parentes hospedados, ora estavam com problemas de saúde. Eu achava estranho, sim. Mas o que eu podia fazer? Eu confiava. E, no fundo, ainda queria agradar meu pai. Foi só quando me formei que tudo veio à tona. Voltei para casa cheia de alegria, com meu diploma na mão, pronta para recomeçar ali, no meu lar. Mas como diz o ditado,
Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Só que eu não desconfiei. Eu queria tanto uma família, queria tanto acreditar que eles eram diferentes, que fechei os olhos para os sinais. Mas a mulher que me recebeu na porta não era mais a Cláudia gentil que eu conhecia. Era alguém fria, dura e impiedosa. Você não pode ficar aqui. Essa casa é minha e do Roberto. Eu achei que fosse um mal-entendido. Ri nervosa. Como assim, sua casa? Essa casa é da minha mãe. Ela deixou para mim. Mas Cláudia insistiu. E meu pai ficou do lado dela. Descobri então que ele havia mentido para Cláudia. Disse a ela que a casa era dele. Que estava no nome dele. Que eu era só uma filha ingrata. E o pior, ele sustentou essa mentira por 4 anos. Eu fui enganada e traída por quem deveria me proteger. Senti como se minha mãe estivesse morrendo de novo. Mas dessa vez, dentro de mim. Chorei por dias. Quis desistir de tudo. Mas aí, lembrei da promessa que fiz para minha mãe. Aquela pasta azul com os documentos. Mexi em tudo até achar. Lá estavam os papéis. A escritura no nome da minha mãe. O testamento. A prova de que aquela casa era minha por direito. Respirei fundo, sequei as lágrimas e procurei ajuda. Entrei com um processo judicial. Mostrei cada documento. Expliquei tudo o que aconteceu. Foram meses de luta. Audiências, advogados, tentativas de intimidação. Cláudia e meu pai disseram horrores sobre mim. Tentaram me pintar como uma mentirosa. Disseram que eu os tinha abandonado. Mas a verdade não se esconde por muito tempo. A justiça foi feita. Recuperei minha casa. Mas mais do que isso, recuperei a mim mesma. Transformei aquele lar ferido em um lugar de cura. Plantei flores no jardim e reformei o telhado. E em cada parede tem um pedaço da minha história, a história de alguém que não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. E sabe de uma coisa? A maior lição que aprendi é que nem todo laço de sangue é um laço de amor. Família de verdade é quem te respeita, quem te protege, quem te honra. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque seus direitos. Lute pelo que é seu. E se estiver cansada, lembre-se, até as mulheres mais fortes precisam chorar às vezes. Mas depois do choro, a gente levanta. Hoje eu falo com orgulho, eu sou a Laura. Fui traída, mas não fui vencida. Fui abandonada, mas não estou sozinha. E continuo aqui, seguindo em frente. Por mim. Pela minha mãe. Pela minha paz. A verdade sempre encontra o caminho de volta para casa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar. A dor machuca, mas também ensina. E a verdade sempre encontra o caminho de volta. Você merece paz, respeito, e nunca deve aceitar menos do que isso. Me conta aqui nos comentários. O que você faria no lugar da Laura? Já viveu algo parecido? Como reagiu? E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Até a próxima!